Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, muito bom dia! Bom dia a todos, a todas, amigos, amigas deste programa Teoria de Tudo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, 10 horas 2 minutos. Estamos começando mais uma edição do Teoria de Tudo, a 70ª edição. É um prazer imenso estar em sua companhia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência em todas as nossas edições que ficam arquivadas hoje em dia, não é? Nas redes sociais, no YouTube e também, é claro, em Sabe Caxias e na página própria do Teoria de Tudo, Teoria de Tudo Caxias. Você encontra organizadamente todas as edições anteriores, como nosso acervo cultural, digital, jornalístico, radiojornalístico, para que você possa também encontrar aí a coerência desses apresentadores ou cobrar a incoerência, não é? Na verdade, ninguém é dono da verdade. 14 graus é a temperatura, a previsão é de chuvas, ventos fortes para o Rio Grande do Sul, muitas coisas acontecendo no Brasil. Tudo isso será tema deste programa. Hoje, né, temos também já de volta a companhia dele, Jorge Alves Júnior, que está conosco no programa. Bom dia! Muito bom dia, Miguel Brambila, bom dia aos internautas, satisfação estar de volta aí no programa, né, Teoria de Tudo, ficamos aí um dia, dois fora, mas já estamos de volta, como tu muito bem disseste, né, vamos nos preparar aí, não só para o frio, que já estamos no inverno, mas enfim, para ventos fortes aí, chuva, né, temporal, então vamos se prevenir, né, Miguel? Um bom dia para ti, Verdade. Bom dia aí para os nossos internautas. EAD Unicesumar, não coloque limites. No seu sonho, coloque dedicação, atitude e fé. Acesse @Unicesumar Caxias do Sul RS. O Sebrae e a Unicesumar Caxias do Sul firmaram uma parceria para te oferecer uma pós-graduação exclusiva em um formato híbrido inovador que visa apresentar instrumentos práticos de aprendizagem, considerando as especificidades da nossa cidade. Além disso, esta especialização foi pensada para gestores e funcionários de micro ou pequenas empresas que desejam empreender ou prestar serviços dentro do segmento. Então, se você pretende ir mais longe na sua carreira, agora é a hora. Saiba mais sobre o curso pelo número 5435379009. Náufragos Design, serviços de criação gráfica digital e impressa. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Zóio Lanches, tradição há mais de 35 anos. Em Caxias do Sul. Muita coisa acontecendo hoje, não é, Jorge? Muitas brigas políticas, para variar, não é? Vacina sim, vacina não, e aí por aí afora. Continuam, né, Miguel Brambila, continua as questões, continuam as confusões, continuam as trocas no governo, né? Toca o 6 pelo meia dúzia, continuam os problemas, parece que o país não avança, parece que nós não conseguimos sair desse círculo que estamos correndo, né, e dando voltas e voltas e voltas. Continuamos falando dos mesmos temas, continuamos em cima de negacionismo, continuamos em cima de medicação que não tem a sua comprovação da sua eficácia, que não funciona, continua o nosso país sendo o único em volta, único não, né? Existem outras sociedades aí, outros países também, mas nós temos o exemplo aí do primeiro mundo, as coisas acontecendo, os países voltando à sua normalidade, e nós aqui trocando ministro, né, tocando governo mais uma vez, vacinas também nessa situação que está, então é bem complicado. A gente gostaria de mudar o discurso, nós acompanhamos, né, Miguel? Eu acompanho, você acompanha, a população também acompanha, mas nós, com o nosso profissionalismo, o nosso olhar jornalístico, sempre analisando, e é triste, né? É triste ver os colegas sendo agredidos, né? É triste, estamos fazendo o trabalho. Agora, Miguel, só fugindo um pouco agora não se pode mais perguntar nada, então,
Não se pode mais perguntar nada que tu não gosta, que daí é motivo para... Eu tenho que só dizer, nossa, que bonitinho que você está. Olha aqui, eu sou o presidente da República, eu sou vereador, eu sou prefeito, eu calcei a rua, eu inaugurei uma obra. Ah, tu quer que eu bata palma? Que eu fique vendo, tá fazendo teu trabalho, cara. Tu entendeu? E aí, tá sendo pago pela sociedade, inclusive, né? Tinha um personagem que perguntar não ofende, sim, né? Pois é. Tu quer que eu diga, nossa, que legal, que bonito, muito obrigado. Não, né, tchê? Eu vou perguntar as coisas que tem que perguntar, e você vai responder. Se eu perguntar uma asneira, entre aspas, bom, responda com nível, que eu acho pouco provável, porque os profissionais estão ali cobrando a máscara. Aí voltamos, né, Miguel? Voltamos ao circo, falando de máscara, né? Então, coisas que não deveriam mais estar sendo abordadas, né, Miguel Brambila e internautas. O pessoal nos chamando de comunista. Miguel. Bom, já me chamaram aqui no WhatsApp, né? Chamaram. Olha, Jorge, a questão de chamar de comunista ou não, isso aí é pouco, né? Além de ser raso, generalista e arrogante, tudo bem, a pessoa pode achar que você é e você pode explicar que não é uma democracia. Agora, você é comunista, vai para Cuba, para Venezuela? Não, é uma democracia, entendeu? Ninguém tem o direito de expulsar o cidadão do país. Qual é a autoridade moral, política e ética que essas pessoas têm para dizer isso, vai para cá, vai para lá? Então, argumente aí alguma coisa. Isso aí é uma estupidez sem tamanho. Agora, Jorge, você fala quando a troca de ministro, se fosse simples troca, né, meu irmão? Isso seria até, às vezes, necessário numa reforma ministerial, né? Mas, graças ao esforço da sociedade, cai por corrupção. Esse ministro Ricardo Salles, o passa-boi, passa-boiada, né, contrabandista de madeira, espera-se realmente, né, que seja feita a justiça no Brasil. As madeiras, as árvores derrubadas não voltam. A biodiversidade continua ameaçada. E tínhamos, né, felizmente, com o apoio do presidente da República. Ontem mesmo, né, o presidente da República dizendo que uma penca de processos, não é? Nós vivemos a era da distorção. O juiz vira réu e o bandido vira acusador. Inclusive, mais uma vez, né, nos envergonhamos como gaúchos, o Onyx Lorenzoni, não é, que pode ser preso pela CPI se continuar fazendo na questão da Covaxin, por exemplo, ao invés de se investigar as irregularidades no contrato de superfaturamento, não é, de intermediação, de pressa, porque na Pfizer não tinha pressa, porque era caro, né? A Covaxin foi rapidão, porque tinha intermediação, tinha tudo isso, e o Onyx Lorenzoni, como tu disseste, é pronunciamento, não pode perguntar, não pode falar, não é? E fez um pronunciamento para investigar, isso é coação de testemunhas, né? Do funcionário de carreira que denunciou a irregularidade no contrato. Então, temos também, por outro lado, né, antes que o pessoal... essas questões todas, eu vi agora o Cristiano Zanin, o advogado do Lula, trabalhando muito eficientemente em nome do seu trabalho, né, conseguiu anulação de 11 juízes, não é? No STF, 11 juízes pela suspeição do Moro, que também não acho que deva ser presidente da República, espero que nem se candidate, porque é populismo, heroísmo, que não interessa para o Brasil, mas foram 11 juízes. Espero que nem seja reaberto o processo. Não, tem que ser reaberto, sim, e investigar. Nós vivemos momentos terríveis. Onyx Lorenzoni, mais uma vez, nos envergonha também, Jorge. Pois é, Miguel, tu fala muito bem. Vivemos momentos terríveis. Eu jamais... nós estudamos a história, acompanhamos os fatos, mas esse momento, ele é um momento ímpar, né? Porque não é só a questão política, é a própria nação, é a desinformação, são as fake news, né? E, inclusive, a gente sabe que fake news não é uma coisa nova, né, Miguel? Isso aí já no tempo de Roma, na Roma Antiga, já existiam as fake news, né? Claro que não com esse nome, não com essa denominação, mas já existiam. Agora, você tem as redes sociais, que é algo maravilhoso, que é algo fantástico, que é algo que nós estamos fazendo aqui, né? Temos aqui a nossa empresa, né?
Miguel, no Teoria de Tudo aqui, o Sabe Caxias tu tens aí já há 10 anos, então proporciona essa oportunidade de se criar coisas, mas a gente sabe que também, por outro lado, a ferramenta ela proporcionou às pessoas de má fé, né, Miguel? Então, assim, o que nós temos? Nós temos uma gama de desinformação, uma gama de pessoas que utilizam as ferramentas só para propagar aquilo que lhes convém, né, que é interessante para eles, e acabam criando uma situação no país, um país enorme, gigante, como é o Brasil, um país onde a educação, onde o estudo, né, onde a formação, a saúde e a segurança, etc, não se consegue ter minimamente com dignidade isso para a população, né? Então é complicado. Aí nós temos todo esse quadro que tu falou, a questão do Onyx Lorenzoni também, né, dentro disso tudo. Aí eu te pergunto, né, Miguel, nós vamos conseguir avançar? E eu fico naquela dúvida, porque tem pessoas esclarecidas, né, que parece que não estão vendo. Olha a questão do meio ambiente. Quando você corta uma árvore, você corta toda uma estrutura, toda uma vida que tem em torno daquilo ali. Nós não temos conhecimento. Eu me lembro de estar lendo uma matéria do tanto que a Amazônia tem em termos de riqueza, que pode nos trazer aí através de medicamentos que podem ser estudados e etc, que tem lá, e o pessoal, né, o nosso ex-ministro aí fazendo essa lambança. Então nós estamos vivendo, Miguel, um momento muito delicado, extremamente delicado. Eu estou muito preocupado. A CPI, essa nossa CPI aí, eu também estou muito preocupado com ela, já venho conversando desde do início aí dos nossos programas, onde jornalistas importantes participam junto com a gente no debate, e eu fico muito preocupado com essa CPI, não sei no que vai dar. Estou esperando aí uma terceira via surgir, né? Porque, como tu muito bem coloca a tua posição, e eu também caminho nessa mesma linha, não quero nem o A, nem presidente A, nem presidente B, não quero nem Lula, nem Bolsonaro. Entende? Então fico no aguardo dessa terceira via que não consigo visualizar, né? Não consigo visualizar. E não seria nenhum momento ainda de estarmos debatendo isso, mas é só nisso que se pensa no Brasil. Estamos com 500 mil mortes, não é, Jorge? Agora, você fala dentro dessa realidade, eu vou colocar aqui em seguida uma matéria para nos atualizarmos um pouco sobre a CPI, do vice-presidente, o Randolfo Rodrigues, nessa questão. Mas antes disso, Jorge, eu quero ressaltar aqui a importância, não é, da nossa atividade jornalística. Quando ontem, em primeira mão, com uma entrevista com o vereador Juliano Valim, do PSD, repercutimos a sua presença na UPA 24 horas, falta de médicos, não é? E o nosso programa de ontem foi muito esclarecedor, no sentido de que os médicos, não é, fazendo 115 horas, sofrendo sérios problemas, inclusive de risco de vida. Um dos médicos, inclusive, né, foi agredido com capacete, no desespero de um paciente. O vereador Juliano Valim nos deu uma entrevista exclusiva, longa entrevista ontem, falando sobre isso, e isso repercutiu em toda a cidade. A prefeitura, né, já anuncia aí a questão do processo contra a administração da UPA. É manchete, né? Em todas as empresas de comunicação hoje. Então eu fico feliz quando nós conseguimos ajudar a nossa sociedade trazendo aí pautas importantes, não é? Esse programa deu em primeira mão ontem, essa entrevista exclusiva, e quem quiser pode ir lá buscar, Jorge. Sim, com certeza, Miguel. É importante, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da imprensa, é o trabalho social, é o juramento que a gente faz, né, quando a gente se forma em jornalismo, que é ajudar a comunidade. Então é importante quando a gente consegue fazer isso, e a imprensa tem feito isso, e as pessoas esquecem, né, todo um trabalho que foi ao longo dos anos de informação, até para você criticar A ou criticar o B,
A imprensa estava ali mostrando. Se não fosse ela, desculpa eu vender, né, o próprio peixe aqui, mas se não fosse, não se teria essas informações. E Miguel, só aproveitando o gancho da matéria, ontem a questão da UPA aí com o vereador Juliano Valim, tu sabe muito bem que eu fiquei afastado aí 2 dias por questões de saúde na família. Não é a Covid, mas é importante ressaltar, Miguel, para aquelas pessoas que ainda não acreditam, né, que negam que o problema está aí, apesar das mortes, e duvido que essas pessoas não tenham um vizinho, um amigo, um parente que tenha adquirido a doença, ou então até falecido em virtude da doença. Mas enquanto eu estava lá no hospital, eu tinha que me cuidar, e os enfermeiros, os responsáveis, me tiravam de uma sala, Miguel Brambila, internautas, porque frequentemente estava chegando pessoal com Covid, suspeita de Covid. E assim, eu ficava com medo no hospital, saía, né, ia lá para uma sala, enquanto eu aguardava o meu familiar ali, que estava sendo atendido, eu ficava numa sala afastado, enquanto passava o pessoal pelo corredor, depois passavam de volta com as macas e tal. E quer dizer, a coisa está acontecendo, né? Ah, mas é mentira, estão dizendo que é Covid. Não, claro que é, tchê. Tu entendeu? E o pior disso, os médicos assustados, Miguel. Os médicos assustados, os enfermeiros e nós também. Não, e o pior, Jorge, é que ainda o negacionismo corre solto. Eu recebi ontem, né, não vou citar nomes, porque é uma pessoa democrática, até porque me escuta e eu escuto. Acho que nós temos que ser democráticos, até mesmo por uma questão de civilidade. Muita gente não é mal intencionada no negacionismo, tirando essa corja que está administrando o país, né, essa caterva, como diz o professor Marco Villa, né, esses bandidos. O Ricardo Salles é um bandido, né, com apoio do presidente da República. Mas quem segue esse caminho, eu recebi ontem uma notícia que saiu na revista Exame. Oxford está pesquisando a ivermectina. Que legal, tomara que funcione. Agora, há uma grande diferença entre pesquisar o remédio e você prescrever o remédio irresponsavelmente antes que ele seja testado para pessoas. Já em animais, isso já está sendo rechaçado. Pesquisas de produtos de beleza, já em animais, não é? Ratos de laboratório, já existem, né, partidos em defesa dos animais com essas experiências. Minha filha aqui, que já tem 12 anos, mas é uma nova geração, né? Já não quer usar produtos que façam testes em animais. Nós consumimos remédios que façam pesquisas em pessoas. Então, que bom que Oxford está pesquisando, mas mesmo que a resposta seja não, eles não aceitam, porque a cloroquina não foi pesquisada. E a resposta do mundo é não, mas eles não aceitam. Então, quer dizer, há uma grande diferença. Eu respondi a uma pessoa, que bom, né? Eu tomei, peguei Covid, tomei, que bom. Você foi cobaia. Podia ter tomado suco de laranja, podia, né? Então, quer dizer, aí vem uma outra resposta da pesquisa, dizendo que pode ser que as pessoas que se curaram com a ivermectina porque tinham vermes. Mas eu também curei de 2 coisas. Tudo bem, mas é pesquisa. É pesquisa. É isso que as pessoas não são capazes de entender a diferença, Jorge. Não, pois é, foi justamente. E aqui a gente abre, né? Tu enviou para mim, né, Miguel? E eu te enviei novamente e disse assim: tá, mas esse cidadão não. Qual é o problema? Ele está pesquisando isso, e o pessoal está prescrevendo já faz tempo. E assim, Oxford foi pesquisar, mas também já foram feitas outras pesquisas, e que comprovam a sua não eficácia. Né? Então. É hilário isso, é tentar. E uma outra coisa, Miguel, vamos supor que funcione, tá? Vamos supor, porque tem muita gente que diz, como tu comentou, eu tomei, peguei Covid, tomei e me curei. Não, peraí. Cada organismo é um organismo, cada coisa é uma coisa, vamos colocar os pingos no i. Tu não sabe se tu se curou por conta disso. Tem gente que pegou o Covid, não tomou nada, ficou em casa e tá bem. Eu tenho o exemplo da minha vizinha aqui do lado. Tomou nada. Não, e cita, por exemplo, entendeu? Uma experiência, o próprio presidente, 200 pessoas no meu prédio, aí o outro 30 pessoas aqui, mas isso não é pesquisa.
Isso é, entende, Jorge? Sim, mas e as outras 200 que pegaram e morreram? E morreram, e os quase os 510 mil, e as pessoas, e há uma grande diferença na questão, inclusive, de alimentação, não é? Do histórico de atleta. 200 pessoas que vivem no condomínio do presidente não são pobres, né? Então, é uma hipocrisia ser tamanho. Ele é fora da casa, ele não tem estatística nenhuma, ele fala da boca para fora, ele não sabe o que diz. Tu entende? 200 pessoas pegaram, isso aí é os gritos dele, né? O desespero dele, porque o pessoal está se manifestando aí. Né? Existem manifestações. Estão querendo que ele caia. Exatamente. Já há muita gente arrependida. E muita gente agora que tem que segurar essa bandeira, porque apoiou o cara até agora, então não tem como. Aí fico mandando aqueles postzinhos besta mas vamos pesquisar no WhatsApp. Só faz uma pesquisinha básica aí, tia. Tem todas as ferramentas. Eu passo para alguns, eu passo Jorge, as ferramentas. Mas Jorge, é o que eu pesquisa. Continuo assistindo. Pode vir um marciano dizer que não tem pesquisa científica e eles vão dizer que tem, entendeu? A cloroquina não tem, o mundo inteiro já pesquisou. A ivermectina vai ser a mesma coisa. O próprio fabricante da ivermectina se pronunciou dizendo que não tem, entendeu? Da cloroquina, mas mesmo assim, entendeu? Vai longe esse negócio. Aí tu entende. Vai lá, a gente começa a entender o ser humano, mas vamos lá. A gente começa a entender o ser humano, né? Que é aquilo que tu quer enquanto realidade, vamos entrar no campo filosófico. Essa é a tua realidade, não adianta tu dizer que aquilo não é, olha, se é que, sei lá, isso aqui, Miguel Brambila, se é para ele, ó, isso aqui é uma tesoura e ele teimar que é uma caneta, não adianta. Para ele é uma caneta. Existe um terraplanista, né? E com argumentos, né? Os terraplanistas dizem que tem uma borda, né, na Terra. Tu disse uma coisa importante. Tem uma cúpula em cima. Miguel. Sim, eu vi essa aí. Eles levaram assim, uma maquete. Não, e eu fico, agora a gente já mudou de assunto, mas eu sou obrigado a dizer. Eu fico pensando nos caras olhando para o céu, aí tu vê o Sol que é redondo, tu vê a Lua que é redonda, os outros planetas todos redondos, só a Terra que é plana. Fica meio, né, disforme aí o negócio. Mas enfim, vamos lá. Fica cômico. Tá, deixa eu só, Miguel, eu sei que tu quer mostrar alguma coisa, ou é a nossa convidada que já está aí? A nossa convidada está ajustando a câmera dela, estou vendo aqui no off. Então eu quero só concluir. Pode falar, o Ivan o Ivan vai entrar junto na entrevista, pode concluir sem pressa, mas também sem... Claro. Rapidamente, só dizendo o seguinte, Miguel, é importante o debate, é importante a democracia e é importante que as pessoas defendam também aquilo que elas acreditam, como o presidente da República, mesmo eu não concordando, você também não, mas o que é importante, Miguel, são os argumentos, a base, os dados, o conhecimento e o diálogo inteligente. Isso sim, isso faz parte da democracia e a gente, claro, abre as portas para isso. Nós não estamos aqui de piadinha, é um programa sério isso. Mas quando nós entramos nesse debate é porque realmente as pessoas vêm sem base, e aí tu não tem como, tu entende? A gente respeita, né? É isso aí. Legal. Só para deixar claro. Ótimo, vamos fazer a transição para a nossa entrevista. Lembrando que a Unicef Zumar está junto neste programa. Você está acompanhando o Teoria de Tudo. Eu vou chamar a nossa entrevistada e vou chamar o Ivan junto para a entrevista. Ele já está posto para o esporte, né? Mas eu vou trazer aqui para a tela a psicóloga. Ela está ajeitando a câmera lá. Vou pedir que assim que ela se estabilizar, né, a gente volta. Vamos chamar o Ivan aqui. Ivan Sgaramoto, oferecimento Zóio Lanches, bom dia. Muito bom dia, Brambila, também Jorge e a todos. Chove torrencialmente aqui em Caxias do Sul, temperatura em 14 graus, mas vamos com as informações esportivas, que o tempo está rolando. O Brasil jogou ontem, Brambila, e venceu a Colômbia de virada pelo placar de 2-1. Os gols do Brasil foram de Roberto Firmino e Casemiro. O Brasil, que é líder do grupo B, com 9 pontos, e o Brasil se despede da primeira fase no próximo domingo, diante do Equador, às 6 da tarde. E no outro confronto será Venezuela e Peru. Lembrando que hoje tem Brasileirão, tem Juventude em Campo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Juventude América, às 4 horas,
Juventude na busca da sua primeira vitória fora de casa. Juventude que no Brasileirão tem 5 pontos. Lembrando que hoje, além do Juventude em campo, tem mais 2 gaúchos. O Internacional, na Arena Condá, em Chapecó, enfrenta a Chapecoense a partir das 9 horas. E já o Grêmio enfrenta o Santos na Arena em Porto Alegre, às 9h30 da noite. Lembrando que o Caxias segue treinando para a disputa da Série D, pois tem sábado jogo diante do Esportivo na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, às 7 horas da noite, conhecido como o Clássico da Polenta. E ontem, também para a Terceirona Gaúcha, teve jogos de ida das semifinais, e o Gaúcho venceu o Rio Grande pelo placar de 3-1, e também no outro confronto, o Santa Cruz venceu o São Borja pelo placar de 1-0. Os jogos da volta da Terceirona, sábado às 3 horas, o Santa Cruz e o Gaúcho, para chegarem à final, precisam apenas do empate. Portanto, Brambila e Jorge, essas são as informações rapidinhas esportivas. Ok, muito obrigado, Ivan. Valeu. Chuva que cai, como o pessoal está dizendo. Economizei tempo, viu? Não, você é o partícipe do programa. Inclusive, já tenho o teu áudio gravado aqui, né? Muito bom. Parabéns, Ivan. Isso aí. Gravado às 6 da manhã, quase. Olha aí. Ótimo. Grande, Ivan. Legal. Oferecimento Zoinho Lanches, né? Garantindo o almoço da família, Ivan. Hoje tá bom, né? Hoje está chovendo, então vou ficar aqui pedindo, né? Vamos fazer uma teleentrega, vamos ligar para 99102-7075, já que está chovendo, e chove bastante, e Brambila e Jorge, vem aí o frio do inverno, que maravilha, para ficar em casa. Piadinha estúpida, né? 9102-7075, se não der 70 de novo, né, Ivan? Obrigado, querido. Um abraço. Valeu, aquele abraço. Tchau. Valeu, Ivan. Tchau. Vamos chamar aqui a nossa querida psicóloga para a tela. Vamos ver se a gente consegue vê-la aqui, Jorge. Né? Tá um pouquinho a internet aqui. A Dalice está nos escutando. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Tudo. Que Vocês legal. Tudo conseguem bem, querida? Bom Está dia. bem? Sim, conseguimos te ouvir e te ver. Pode ficar assim que tá legal, tá? Tá ótimo. Que bom. Tá Prazer bom. tê-la conosco aqui no programa. Aham. Prazer tê-la conosco aqui no programa. E o tema é, nessa tua especificidade psicológica, síndrome pós-Covid. Me chamou a atenção, né, quando vi essa divulgação, porque estamos muito preocupados com o excessivo número de mortes, de perdas de brasileiros, e também com as sequelas psicológicas, físicas, né, pessoais, e vocês têm um trabalho específico sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza, Annalise. Bom dia, Miguel. Bom dia, como é o nome do teu colega? Jorge Alves Jorge. Júnior. Eu não estou conseguindo... Jorge. Jorge, bom dia, Jorge, também. Bom dia, Bom dia. dia a todas as pessoas que vão poder estar conversando com a gente, né? Ouvindo a gente. Bom, Brambila e Jorge, assim, primeiro eu quero agradeço, né, a oportunidade de vocês, e também me sinto muito feliz de poder estar falando da pandemia, até porque eu trabalho na linha de frente, né? Eu trabalho na CTIs Covid do Hospital Virvi Ramos, então eu além de também atender pacientes aqui no consultório e pacientes no hospital, eu vivencio isso. Então, o que é ser um profissional da linha de frente? Que as pessoas aqui fora nem imaginam o que a gente passa numa CTI Covid, ou em várias CTIs Covid, né? Só quem está vivenciando mesmo para poder saber a real sensação e como nós ficamos emocionalmente de estarmos atendendo mesmo pacientes Covid. E nesse 1 ano e 2 meses, 3, de pandemia, é muito interessante porque eu passei por vários momentos, né? A gente passou por vários momentos. Momentos onde nós ficamos muito felizes de dar notícias boas de que os pacientes teriam alta
e iriam para o setor para terminar o tratamento, e também eu vivenciei muitos momentos tristes. Perdemos também pacientes, onde nós tínhamos as famílias de que o familiar querido tinha ido a óbito. Então, assim, é muito sensível o que nós passamos. Mas antes eu queria classificar assim, um pouquinho, ou pensar com vocês um pouquinho, o que é a pandemia emocionalmente e como que a psicanálise descreve a pandemia. A pandemia, a gente sabe, assim, que foi um golpe muito grande no nosso narcisismo, na nossa ilusão de domínio, e foi um luto bem significativo na nossa liberdade. E todos nós ficamos com medo de adoecer, morrer ou perder pessoas que nós amamos, né? A pandemia, eu uso muito a palavra assim, que ela sequestrou, né? A pandemia foi um sequestro nos nossos planos presentes, nos planos futuros, e ela deixou no nosso psiquismo, e aí vai depender do tipo de funcionamento, de personalidade de cada indivíduo, ela deixou no nosso psiquismo um trauma que vai ser mais ou menos intenso, de acordo com a funcionalidade emocional de cada um. Também eu penso, né, poder falar para vocês assim que todos nós estamos recheados de incertezas, interrogações e medos com relação ao amanhã, porque repentinamente foi assim de um dia para o outro, né, que eu lembro, nós fomos recrutados a nos isolar, nós tínhamos que ficar confinados, né, e nós tivemos que ser o mais rápido possível, criativos e rápidos, para que a gente também não pudesse, porque a economia também ia girar, a economia tem que girar, e nós tínhamos que, assim, ser rápidos, ser cuidadosos, porque isso se impôs na vida da gente, a gente não escolheu. Olha, eu vou ficar isolado, em confinamento, a partir do dia 25 de março. Não, se impôs ali no início de março uma situação que nós tínhamos que ficar confinados, isolados, porque se nós tivéssemos contato, nós poderíamos morrer ou matar pessoas que nós amamos muito, né? Então, eu tenho uma palavra que eu uso muito para todos nós que estamos vivendo a pandemia, que nós somos indivíduos pandêmicos, né? E que é muito importante, como indivíduo pandêmico, nós podermos observar quando nós estivermos sentindo mais do que a gente já está sentindo, né? Comportamentos emocionais diferentes na área afetiva, na área profissional, na área familiar e na área social, que a gente busque contato com alguém que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo e tratar isso. Porque se a gente, quando tudo isso passar, né, que Jorge e Brambila, a gente não sabe quando isso vai passar, a gente vai ter que fazer um inventário, um balancete do que sobrou, porque isso tudo é muito traumático. Certo. Queria até... Desculpa. Claro, uma questão que você colocou e me chamou a atenção foi trauma no psiquismo de cada indivíduo. Eu gostaria de ir nessa linha e trazer a questão do medo, porque nós temos o medo antes, né? Temos o medo de pegar a doença, o Covid, durante o processo. Também alguns familiares pegam, conhecidos, vizinhos, e posteriormente também, né, depois que alguém já na família pegou, você continua com esse medo. Isso é algo muito sério, acredito, na sociedade e que está causando também reações diversas que nós observamos, doutora, na rua, né? Sim, sim. Primeiro assim, sabe, Jorge, eu vou te descrever o que é um trauma, porque a gente fala muito, a pessoa está traumatizada com a pandemia, ou a pessoa teve um trauma porque ela se acidentou, né? O que é o trauma? O trauma é um acontecimento na vida do indivíduo que se define por o quê?
por uma intensidade muito maior do que aquele indivíduo pode dar conta daquela situação. É um afluxo de excitação que é excessivo relativamente, e a sua tolerância tem uma incapacidade de dominar adequadamente aquela situação. Então, o trauma ele é um elemento surpresa, ele é um choque violento que provoca uma ruptura e que evolui para uma desestabilização, né? E é uma intensidade muito maior do que um aparelho psíquico pode dar conta. Quando nós somos tomados por situações de impacto, de trauma, as condições, as nossas condições psíquicas, as nossas condições emocionais, elas vão ser mais exigidas. E cada um vai ter um tipo de ferramenta para lidar com essa situação. Tem pessoas que têm ferramentas mais evoluídas por conta de terem tido um desenvolvimento mais evoluído, então elas provavelmente vão lidar com essa situação de trauma, né, de impacto, de surpresa, de uma forma menos angustiante, que causa menos sofrimento, mas muitas pessoas vão ter um impacto que vai ficar um registro ali para o resto das suas vidas, né? Até porque, pegando isso que tu falou, Jorge, do trauma, eu vou te colocar que assim a gente observa na psicologia, no consultório, né, na nossa relação diária com os pacientes que tiveram Covid ou que tiveram familiares que adoeceram e foram a óbito por Covid. O que nós ficamos com alguns itens assim que eu acho importante pensar? A gente tem incertezas, né? Essas incertezas nos deixam muito angustiadas e nos botam num sofrimento muito significativo, porque a gente não sabe como que vai ser. A gente tem uma ideia e uma esperança, mas a gente não tem garantias. Então, a incerteza, ela é muito triste, mas, por outro lado, pela incerteza, ela desenvolveu em nós, indivíduos pandêmicos, o cuidado. Quem tem cuidado e já tinha cuidado pela sua vida, vai tentar cuidar mais, vai cuidar de si, vai cuidar do outro, que isso é muito bacana, né? Essa empatia que a gente faz. Quem tem capacidade, né, de ter uma personalidade, que empatize com o outro, né, vai então cuidar de si e cuidar do outro, até porque a gente está num momento muito impreciso de tudo. E o medo que tu fala, ele é aquilo que eu te comentei para vocês, né, Brambila e Jorge, ele é muito singular, ele vai depender da estrutura emocional de cada pessoa. Esse trauma psíquico vai muito desse alicerce que nós fomos desenvolvendo no resto, durante toda a nossa vida. Desculpa, assim, ó, quando a gente nasce, a gente é acolhido por cuidadores, pai, mãe, enfim, por pessoas que nos amparam, que nos acolhem, que nos envolvem. Quando esse acolhimento, esse envolvimento, esse cuidado é bem estruturado, tem tudo para que uma pessoa siga as demais fases do desenvolvimento da vida com um desenvolvimento mais saudável, com uma capacidade psíquica, com mais recursos para lidar com os problemas, porque todos nós temos problemas, né? Então, se a pessoa teve um bom desenvolvimento, agora, principalmente durante a pandemia, a gente vai ter mais cuidado da gente e cuidado dos outros. É importante também nós estarmos lúcidos e orientados e pensar de uma forma adequada, não sermos impulsivos, porque a pessoa que é impulsiva, ela com certeza se coloca em risco e coloca em risco o outro, porque a impulsividade é uma deficiência na capacidade de pensar, é um déficit, né? De eu pensar, de eu ver o que está acontecendo para mim. Então, as pessoas mais acabam entrando em situações bem mais graves e também envolvendo quem está ao seu entorno de forma mais grave. E como também nós não temos memórias, a nossa geração, nós não temos memórias de passar por uma situação assim
para que a gente possa dizer assim, bom, então eu tenho memória disso e eu vou buscar tal recurso. Eu vou ter que pegar uma água. Um minutinho. Claro, com certeza, né? Desculpa. Não, isso eu já venho preparado, viu, Analisa? Aqui, ó, bem tranquilo. Já vem com café, né? Já vem, tem tudo. Eu esqueci aqui, a né? minha. Eu esqueci a minha hoje. Tenho feito tantas lives que eu vou trazer pizza aqui, vou começar a trazer. Tem máscara aqui, caso. Ótimo. Jorge. Não, mas isso que tu fala, Miguel, olha que legal a gente fazer um link. A gente busca recursos, né? A gente tem que estar buscando recursos para a gente poder estar sendo e se sentindo bem. Então, aqui nós falamos, mas eu aproveito para fazer um encaixe assim. Agora, em época de pandemia, nós temos que ter recursos para nós não nos contaminarmos e não entrar para um quadro grave. Então, o que eu noto assim, né? Que a pandemia teve vários níveis de sentimentos, né? Primeiro foi um pânico. Todos nós passamos por um pânico muito grande. Depois nos isolamos. Aí começou o cansaço. E agora, o que está acontecendo? As pessoas estão, por conta de toda essa trajetória, muitos estão relaxando, né? Relaxando, e aí a gente começa a ver. E aí foi acontecendo que os hospitais começaram a ficar cada vez mais cheios, e não é mais tanto de pessoas idosas. Porque no início, o que nós tínhamos de notícia da pandemia? As pessoas que mais vão adoecer são os idosos, porque eles têm menos recurso, né, por causa da idade, eles têm mais doenças de base, comorbidades, e eles vão adoecer. Adoeceram, sim, muito. Nós atendemos muitos idosos doentes que tiveram que ter internação. Nós tivemos idosos que foram a óbito. Eu acompanhei aqui no consultório idosos que a gente teve que fazer o tratamento online, porque para eles não correrem risco de virem presencialmente. Mas o que agora a gente percebe? Que os idosos, eles estão vacinados, né? Quem está agora mais se contaminando é o pessoal produtivo, o pessoal como nós que saímos para trabalhar e que não receberam ainda a mudança, porque agora a gente está, se não me engano, nos 49 anos, né? Então, muitas pessoas produtivas, isso também está envolvido. As pessoas que desrespeitam a pandemia, né, e vão a festas, enfim, se colocam em risco, mas nós estamos atendendo também, eu estou atendendo no consultório e também no hospital as pessoas produtivas, pessoas que têm que sair para trabalhar. Que não dá, né? Sim. A gente não tem como parar. Não tem saída, né? É verdade. Então, Jorge, eu quero... Não tem saída. Exato. Claro. Uma questão, doutora, que você colocou e me chamou bastante a atenção, aliás, várias coisas aqui, acho que são 2, 3 programas para a gente continuar conversando sobre esse assunto que é extremamente relevante. A questão da impulsividade foi um dos pontos, porque me chamou a atenção pelo meu próprio exemplo, a minha vivência e a forma com que eu estou lidando com a situação. Chega um momento em que você parece que começa a perder um pouco do alicerce, por mais que você se mantenha, e eu cobrava muito de mim, acredito que, claro, eu sou suspeito em falar, mas que eu tive uma base boa, que eu tenho uma cabeça boa, mas foi indo, eu digo, tá, isso não termina mais, e agora? E aí teve um momento em que eu saí de casa, com todos os cuidados, fui com máscara, tive uma reunião para fazer, e acabei me encontrando com as pessoas. Depois voltei muito preocupado, mas assim, uma preocupação extrema, graças a Deus, né, com as precauções nada aconteceu, mas existe esse risco, né, nós perdemos em algum momento esse equilíbrio, né, porque essa pandemia está nos exigindo, acho que muito mais, né, não acaba nunca isso. Não acaba nunca,
Quando tu fala isso, eu fico pensando, né, Jorge, assim, o cuidado ele tem muito a ver com o alerta, né, com a preocupação, cuidado com a gente, cuidado com o outro, né, e é só a partir do cuidado que eu tenho comigo e com o outro que a gente vai sobreviver. Isso, então, é algo que impacta muito, né? Eu só vou conseguir sobreviver se eu cuidar de mim e cuidar do outro. E sim, e tem momentos que a gente fica, como tu diz, Jorge, assim, com muito medo, com muita fantasia da contaminação, né? Quando a gente acaba tendo contatos, que nem eu trabalho direto com paciente COVID no hospital, né? Eu tenho toda uma paramentação que, enfim, eu até hoje, que eu saiba, não me contaminei, a não ser que eu tenha me contaminado e também nem tenho interesse em fazer testes para saber se eu me contaminei. Mas, assim, como eu trabalho direto... Tu também. Então, eventualmente, assim, a gente fica preocupado, né? Poxa, quando eu saio do hospital, que eu vou lá para o vestiário, que eu troco todas as minhas roupas, faço a minha higiene e vou para casa, né? Eu fico também preocupado, porque eu tenho família, né? E muitas vezes tu sente uma dorzinha de cabeça, uma congestão nasal, ou a voz um pouco rouca, o que já vem de início no nosso pensamento? Me contaminei, né? Mas, assim, a diferença do grau e da intensidade disso entrar em um sofrimento muito grande vai ser de acordo com a estrutura de personalidade daquela pessoa, né? Tem pessoas que fizeram um quadro de pânico tão grande que se isolaram, aí evoluíram para uma depressão e que depois a gente ouve muito, não é noticiado nas rádios ou meios de comunicação porque é proibido, mas quantas pessoas tiraram suas vidas, né? Por conta desse isolamento, desse confinamento, mas porque já tinham um quadro delicado a nível psíquico e que veio essa situação que nos botou em medo muito grande, nos deixa ainda com medo, e realmente as pessoas não suportaram e tiraram sua vida. Assim como tem pessoas que têm uma estrutura emocional mais saudável, né? E que, bom, estão fazendo tudo que é possível para não se contaminar, né? A gente usa máscara, passa o álcool gel ou lava as mãos. Eu acho que tem alguns hábitos que realmente vão ser a nossa transformação, sabe? Tem alguns hábitos que a gente vai manter. Então, quem já tinha um funcionamento psíquico saudável, se utilizava de defesas saudáveis, vai continuar mantendo alguns hábitos saudáveis. Agora, aquele indivíduo que ele já é de se maltratar, ele não tem pulsão de vida, que são aqueles cuidados com o se proteger. Aquele indivíduo que não tiver esses cuidados, essa pulsão de vida, ele vai continuar se agredindo e pode ir a óbito, né? Tanto que uma coisa que ou agredindo os outros, não é, Annalisa? São pessoas que já tinham isso aí. Uhum. Não tendo esse respeito pela outra pessoa, essa respeitabilidade pela outra pessoa. E isso a gente vê em alguns locais, né? Pessoas andando sem máscara, pessoas aglomeradas, pessoas que têm esse trato de desrespeito consigo e com o outro muito exacerbados. Eu acompanho também, assim, muitas pessoas com doenças de base que se contaminaram, né? Pessoas que tinham cirurgias bariátricas e que, por conta disso, tinham um organismo com mais dificuldades, com menos imunidade, se contaminaram. Acompanho muito dependentes químicos, né, que se contaminam, porque já tem assim, esse descuido, por isso que se excedem nas drogas, se excedem no álcool e se contaminam também, né? Porque eles não eram já cuidadosos antes da pandemia consigo. Exatamente. Eles já tinham o suicídio homeopático, só não conseguiam realmente efetivar. E se contaminaram, né? E contaminam outras pessoas também.
Exato. Isso exigiu de nós, a E uma pandemia, coisa que eu acho... só um parênteses, no dia 17 de março do ano passado, quando fechou tudo, Sim. não é? Uma capacidade imensa de adaptação Exatamente. e sobrevivência. Eu cito por mim, começamos a fazer programas online que eu disse depois aqui, foram terapêuticos, porque senão eu estaria totalmente isolado dentro de casa, sem saber o que estava... Eu brinco com a minha filha, às vezes nós nem sabemos o que está acontecendo lá fora, né? Daqui a pouco nossa casa foi transportada para Marte e a gente nem sabe, vamos abrir a porta. Agora, Annalise, dentro dessa realidade, como identificar o sintoma pós-Covid, né? Como saber se você, né, quais as características de quem passou ou de quem não passou, de quem teve um parente que morreu, né, de quem passou e se recuperou, mas não sabe se recuperou bem, porque pode pegar de novo, quem teve problemas econômicos, porque tudo isso são sintomas diversos. Da pessoa que não pegou Covid, mas que teve a empresa que foi à falência, é pós-Covid, né? Tudo afeta o psicológico da pessoa. Quais são os sintomas, né? E quando a pessoa deve buscar um tratamento para isso? Porque, como tu disseste, né? Eu tive sinusite só ano passado, graças a Deus. Fui no médico e tal, né, e tratei. Mas qualquer gripe você já entra em pânico, né? A pessoa, às vezes nem por você, mas eu preciso que a minha filha precise de mim, meus amigos, né? E claro, a gente não quer morrer, mas enfim, é um momento muito complexo e como tu disseste, no começo nos foi imposto, não foi uma escolha. Né? Então, fala um pouco sobre isso para a gente caminhar, por gentileza, um resumo. E como disse o Jorge, nós temos aí espaço para muitos programas, né? Isso aqui é muito interessante. Nós gostamos muito de psicologia aqui e como diz o Jorge, né? A gente já faz, inclusive, autotratamento. Jorge, vou te dizer que a tua impulsividade é um déficit, Jorge, tá? A minha também. Não, eu falei, depois digo assim, pronto, ela já pegou aqui. Manda um boleto para ele depois, viu, Annalise? Isso, pode mandar, Annalise. Pode mandar o boleto. Mas só uma questão bem rápida para engatar na tua questão aí, Miguel, com a Annalise, é que eu tenho, Annalise, algumas amigas casualmente psicólogas, né, e aumentou muito a busca, né, por esse profissional também durante esse período, que era uma coisa, acredito também, engatando aí, Miguel, com a tua questão, tá, que ainda tinha um pouco de tabu e que isso me parece muito positivo também, né, acredito eu, né, que existia ainda um certo... Viu, Jorge? Eu entendi que as tuas muitas amigas psicólogas, em várias conversas, elas vão te tratando. Tu tá ficando bom, tá ficando curado já. Eu tenho mesmo. São grandes amigas, às vezes eu faço. Eu percebi. A gente viu evoluindo. Exatamente. O Miguel te vê bem evoluído. Bom, o que eu quero colocar assim? Sim, eu acho, sabe que uma coisa que eu coloco assim, não nesse momento, mas em vários momentos eu coloco assim, sempre existiu um preconceito com relação a doença, transtornos emocionais, né? Tu pode ver assim, vocês podem ver que todo mundo diz, eu vou no cardiologista, eu vou no neurologista, eu vou no gastro, eu vou no coloproctologista, eu vou na gineco, mas ninguém diz, eu vou no psicólogo, eu vou na psiquiatra, né? Parece que falar isso, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, é algo como se a pessoa estivesse louca, né? Então, ela não é uma pessoa com uma sanidade adequada, então a gente não pode falar isso. Mas eu gostaria de colocar assim, que a mente é que manda na vida da gente, né? Quando a gente emocionalmente não está bem, quando a gente tem conflitos emocionais, porque todos nós temos conflitos, todos nós temos angústias, o que essas angústias acabam acontecendo? Elas acabam sendo derramadas para o corpo e lesando órgãos. E aí nós vamos entrar na psicossomática, né? Que a pessoa ela começa a ter problemas clínicos muito significativos. Mas por quê? Porque existe um emocional que nós falávamos antes, que durante o seu desenvolvimento tiveram falhas. E essas falhas deixaram esse sujeito, esse indivíduo, com fragilidades emocionais e diante de situações exigidas pela vida, a pessoa não dá conta e ela começa a lesar o órgão.
Tanto que nós temos muitas doenças que são tidas como doenças por conta de um emocional fragilizado. Então, assim, seria muito importante que a gente pudesse pular esse preconceito, elaborar esse preconceito e se dar conta que quem manda na vida da gente é a cabeça. Só que, claro, a gente entra naquela linha tênue. O que adoece? O corpo e depois a nossa mente adoece? Ou antes adoecemos a mente e depois lesamos o corpo? Olha, eu te diria que eu não tenho uma resposta, mas o que eu posso garantir pela minha toda a história de formação, que eu tenho mais de 30 anos, 33 anos de formação e sempre atuei na área da psicologia, é que, com certeza, assim, as pessoas com mais fragilidade emocional, elas certamente vão desenvolver distúrbios clínicos e emocionais bem mais significativos, né? E eu me perdi da tua pergunta, Sim. Jorge. Não, mas foi exatamente questão, isso. E os sintomas do pós-Covid, para que nós possamos sintomas. aí... Então, assim, o que a gente observa, assim, né? Pessoas que evoluíram para um quadro grave, que tiveram que ser internadas, tiveram que ficar em CTIs, entubadas, desligadas do mundo, né? O que a gente pode agora observando disso, né? Depressão. E tudo que envolve a depressão, medos, as fobias, né? As paranoias, as desconfianças, né? A pessoa fica mais desconfiada, a pessoa fica muito mais frágil, a pessoa começa a ficar em muitos momentos evitativa, então ela começa a entrar num quadro de confinamento, não consegue mais se relacionar direito com a vida afetiva, a vida profissional, a vida social, a vida familiar, né? Dependendo, isso eu estou dizendo assim, dependendo do traço de personalidade e dependendo da gravidade da doença, né? Então, as pessoas que tinham já depressão, elas ficaram mais deprimidas. Eu luto muito para defender uma situação assim, que ninguém adoeceu só por causa da Covid emocionalmente. A pessoa já tinha algumas características que fizeram com que isso ficasse mais maximizado, né? Mas esses sintomas que a gente observa, depressão, tristeza, que é diferente de depressão, porque depressão é quando isso se mantém por muito mais tempo. Tristeza são momentos onde eu fico triste que fazem parte da vida, mas que depois eu me recupero. Né? Pessoas mais agressivas, aumentaram muito as violências domésticas, né? Isso, assim, é algo que a gente observa muito, porque as pessoas tiveram que conviver muito mais juntos, né? Então, as violências domésticas ficaram muito exacerbadas, os maus tratos, não só de um cônjuge com o outro, mas com filhos, porque todos tiveram que se adaptar dentro de casa. Então, era o pai, a mãe trabalhando, era o filho com aula online, eram amizades que só eram podidas ter contato pela internet. Então, as crianças com a pandemia deixaram de brincar, e isso está causando transtornos muito significativos a nível emocional. A gente vê crianças com déficit cognitivo, intelectual, com medo de ir para a escola, porque na escola também eles têm que seguir todo um protocolo de cuidado, né? Os adolescentes que adoravam se reunir tiveram que se afastar, não puderam se agrupar. Então, esses adolescentes, assim, é muito comum depressão, suicídio, né? Já acompanhei familiares que o filho, enfim, não conseguiu dar a volta. É comum também as desconfianças. Os adultos também passaram por momentos, estamos passando por momentos muito significativos. O nosso psiquismo também ficou muito isolado e muito dependente de outras situações. Os idosos que precisavam ter a família perto acabaram sendo deixados de lado. Então, a gente nota idosos muito depressivos, muito abalados. Aumentou muito o uso de substâncias químicas, medicamentos, né? E também o álcool, a droga. Então, eu penso assim que houve
uma situação muito arrasadora na vida de todos nós, muito avassaladora. E cada um vai ter que, quando isso tudo passar, fazer aquilo que eu coloquei para vocês, um balancete, um inventário do que sobrou para ver como conduzir sua vida. Sim, é uma guerra, né? Infelizmente invisível, não é, Annalise, Jorge, guerra. Nossos internautas, e muita gente não está vendo isso. Ontem comentei numa entrevista que fizemos aqui a questão, e você vai ser convidada, ficou muito importante a tua presença, fico muito satisfeito com a tua contextualização, com os dados que tu colaboras para o programa e para a nossa sociedade, Annalise, né? Já conversamos outras vezes, por isso fiquei muito feliz quando tu aceitou a entrevista conosco, no sentido de que a propaganda, inclusive, deste momento, não é? E aí é outra questão social, mas afeto psicológico, tem extrema responsabilidade. Eu vi, por exemplo, só para citar rapidamente, um condomínio numa região próxima da capital aqui, muito legal, muito bonito, e adoro, né, a riqueza. Só que a riqueza tem, né, deveres sociais. E o slogan da propaganda era o seu mundo à parte. Então, o mundo não pode ser à parte, né? Há uma responsabilidade mundial, inclusive, da riqueza do mundo. Ou seja, toda a riqueza do mundo está concentrada em 5% de alguns. E aí nós vemos o que está acontecendo, né? O Brasil mendigando vacinas, a questão política desta forma, não é? O materialismo muito vigoroso. Você colocou bem, eu tenho uma pré-adolescente, uma criança de 12 anos aqui, que nós temos muito cuidado no trato, né? Às vezes eles têm os grupos online, infelizmente, então elas estão rindo, brincando, então eu permito porque eu digo para minha esposa, ela não tem uma atividade social a não ser nós, então os almoços, o janta é disciplinado para que a gente converse, nós assistimos filmes juntos, para que ela tenha, né, essa convivência, e a esperança dos pais é muito importante também, porque se o pai, né, estiver doente e dizendo que o mundo vai acabar, o jovem vai pensar, por que eu quero viver? Né? Já é complicado ser jovem, né, naturalmente. Claro. Muito obrigado, Annalise. Não sei se o Jorge tem mais alguma questão. Tu sabe que eu só gostaria de colocar duas coisas, assim, Miguel, que eu acho muito importante, né, Miguel e Jorge. Primeiro, assim, as estruturas perversas. Nós temos pessoas assim, que negam muito a pandemia, né? Que negam a pandemia, que são pessoas que não auxiliam e não respeitam o que a ciência está prescrevendo e o que a ciência está solicitando, né? E também coloco para vocês assim que quando eu retornei das minhas férias em fevereiro, que foi onde deu um auge muito grande, e que eu cheguei no hospital que eu trabalho, e de 3 CTIs, de 2 CTIs, nós tínhamos 5 CTIs, eu tive realmente a sensação que eu tinha entrado numa guerra. E por vários momentos eu me peguei assim com os olhos marejados, porque eu via as equipes completamente exaustas, pacientes incessantemente chegando e o medo de daqui a pouco não ter mais recursos para atender essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, nós temos que sair para trabalhar sim, porque nós precisamos trabalhar, mas com responsabilidade e ter a esperança, né? Eu peguei até uma fala do Freire, que ele botou assim, que eu achei muito bacana. Que esperança? É preciso ter esperança, mas não é esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Então, a gente não pode desistir diante da pandemia. A gente tem que se cuidar. E eu vou destacar aqui uma parte da tua frase que eu achei muito importante e define o que nós estamos combatendo muito neste programa. Estruturas perversas não respeitam a pandemia. E aí é um problema psicológico, psíquico, não é? Não se trata de simples ignorância, porque Miguel, é uma diferença, não é? Como tu falou antes.
Estruturas perversas, eu vou usar o teu exemplo. É como tu falou antes, se o pai e a mãe, que são as figuras de autoridade dentro de casa, banalizam a pandemia, né? Não valorizam a saúde dos filhos e o cuidado, o que os filhos vão fazer? Eles também não vão se cuidar, né? Eles também não vão se cuidar, porque se meu pai e minha mãe dizem que é bobagem, que é frescura, que é gripezinha, para que eu vou me cuidar? Porque meu pai e minha mãe é minha referência de autoridade quando os filhos são pequenos. Então, a gente tem que pensar assim, quando as autoridades denigrem a gravidade da doença, denigrem e colocam para os seus filhos, né, que somos nós, a nação, de que isso é frescura, de que não vai dar nada, é muito perigoso que esses filhos adoeçam. É mais provável que esses filhos adoeçam do que se cuidem, porque o pai e a mãe não estão sendo cuidadosos com seus filhos. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Nós te chamaremos outras vezes para ampliarmos esse debate, questões de adolescência, com a tua disponibilidade, é claro, não é? Coragem. Nós sabemos que tu fazes um trabalho interessante, né, importante. Qual é a instituição? É o Hospital do Círculo, se não me engano, não é, Annalise? Não, é o Hospital Virvi Ramos. Virvi Ramos, isso. E eu, assim, legal. Quero te colocar... Ramos, eu quero colocar que eu tenho muito orgulho assim de estar trabalhando na linha de frente da pandemia, né? Na CTIs Covid, no hospital, e estar trabalhando aqui no meu consultório também na linha de frente. E podendo fazer um trabalho que eu amo, né? Que não é só uma paixão, é amor, porque eu estou nessa relação com a psicologia nos momentos difíceis também, não são só nos momentos bons. Nos momentos difíceis eu também amo estar atendendo meus pacientes, tanto aqui no consultório como no Hospital Virvi Ramos. E a gente sabe da importância, a gente sabe da importância, Annalise, porque, como eu comentava com o Miguel Brambila, recentemente, há 2 dias atrás, eu tive um familiar que acabou sendo hospitalizado. E eu acompanhava os pacientes de Covid chegando no hospital. Então tem todo tudo isso que foi dito, todo esse processo de negacionismo, de incertezas. Nós já não tínhamos segurança da nossa vida normalmente, né? A pandemia reforçou que não temos um controle, ter que lidar com isso. Nada melhor que termos um profissional aí que possa nos auxiliar também, né, nesse momento. Não é uma pergunta, é mais um apoio aí ao teu trabalho, né? E parabéns. Legal. Estamos encerrando o Teoria de Tudo. Oportunidade. Prazer, foi ótimo, né? Falaremos mais. Obrigado, bom trabalho para você. Cuide-se, né? E faremos aí, vamos combinar, expandir esse assunto com outros profissionais da tua área também, porque nos trouxe, tenho certeza, uma colaboração importante. Não somente pessoal, porque é claro que a gente aproveita, é óbvio, né? Quem busca a luz é o primeiro que se ilumina, e aqui o nosso lema é em busca da razão perdida. Vamos falar sobre extremismo, negacionismo, muitas coisas que afetam aí o psicológico da nação brasileira nesse momento. Annalise Zopas, psicoterapeuta, psicóloga, né, do Virvi Ramos, e também, né, aí no seu consultório. Quem quiser entrar em contato contigo, te acha nas tuas redes sociais, é isso, Annalise? Isso, eu tenho o telefone de contato também, Miguel, é 3223-0984. E nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também estou aí. Legal, 3223-0984, vou botar o teu telefone na tela aqui, porque eu acho que a lucidez psicológica, né, representa, né, desde casa, do cidadão, até o futuro da coletividade, não só do Brasil, global, como falamos. Obrigado, bom dia para ti. Legal. Tudo bem, Jorge, muito obrigado pela tua presença. Não é considerações finais deste programa, porque eu estou com uma pilha de louça para lavar desde sábado passado, Jorge. Isso afeta o meu psicológico aqui. Afeta o psicológico de todo mundo. Eu tentei agilizar antes do programa para não estar nesse desespero que tu está aí agora, mas tem outras coisas para fazer. Importante as declarações, a fala da Annalise, psicóloga, falando sobre a questão que comentávamos antes do negacionismo, quer dizer, está na linha de frente.
ela está trabalhando nos hospitais, ela está recebendo as pessoas, está tratando as pessoas que tiveram Covid e precisam se reestruturar. Então, eu tenho certeza de que a doença está aí matando pessoas e que o correto é seguir aí a ciência, né? E a gente sabe que quando a gente fala em ciência, entra em conflito com outras questões que são pregadas, é essa a palavra, pregadas por aí, né? Então, acho que é importante a gente ir a favor aí da ciência, se cuidar, a doença está aí, e fazermos a nossa parte. Isso que é o recado de hoje, Miguel. Legal. E o nosso debate, já fica aqui a pauta, estruturas perversas, será, né, a chamada para um próximo debate, aí vamos agendar e divulgar a todos. Isso, nosso segundo debate. Paz e amor para ti também. Valeu, meu Paz velho. e amor. O Jorge Abana, televisão, Abana aí, Jorge. É nóis. Só não faz arminha, né? Arminha não dá. Não sou. Valeu, não, obrigado. Sou louco. Fica aqui. É verdade, né? O Teoria de Tudo de hoje, nós voltamos amanhã. Curta, compartilha. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E cuidemos. Chove, né, Jorge? Chove, chuva, chove sem parar, né? Vamos se cuidar. Tchau, Miguel. Enfim, tchau, abraço, bom dia. Abraço, bom dia. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.